Bom, meu nome é Carlos Augusto Montenegro, eu fui presidente do Ibope, sou economista e tive a honra de ser também presidente do Botafogo de Futebol e Regata. Meu pai era fluminense, eu nasci em Laranjeiras. Meu pai colocou nós quatro, os filhos, como sócios do Fluminense, e eu, com 4, 5, 6 anos de idade, no colégio, resolvi ser Botafogo. Era uma época que o Botafogo estava muito bem, era moda ser Botafogo. Botafogo só não ganhou tudo de Libertadores e de mundo, porque do outro lado você tinha o Santos. O Santos do Pelé, o Santos com o Timaço. Antigamente o bicho pegava. E o pessoal batia palma de pé para o Botafogo e para o Santos, com jogos antológicos. O Montenegro, preferido das pesquisas, vence de goleada as eleições e é um novo presidente do Botafogo. Concorri, se eu não me engano, até com um ex-senador, Ario Teodoro, e ganhei, acho que até ganhei bem. Uma experiência incrível para a vida, tanto no lado positivo como no lado negativo, né? Em 94, encontrei um clube totalmente arrasado, terra arrasada, sem jogadores. Hoje o maior orgulho que eu tenho é ver camisas ainda da Seven Up no estádio. Eu vou chegando no estádio, uma opção de camisa da Seven Up. Cara, vão fazer 30 anos, cara. Isso foi uma maluquice. Um amigo meu de infância, talarico, que eu ia aos jogos com ele e tudo, mas depois a gente se afastou, ele foi morar em São Paulo, era vice-presidente da Pepsi, veio para o Rio, e um belo dia eu liguei para ele e falei, Talarico, Zé Luiz Talarico, preciso da sua ajuda, estou precisando de algum tipo de patrocínio, etc. Carlinhos, então vamos ver, tal, está entrando um novo presidente aqui na Pepsi, um italiano, que gosta de futebol, Gianni. Vou convidar o Gianni para ir num jogo, tal. Fui num jogo, um jogo qualquer, que o Botafogo ganhou do Flamengo, mas não era um jogo de 1-0, gol do Túlio. E eu desci, depois o Talarico falou, vamos levar ele no vestiário para ele conhecer o Túlio lá? Vamos, levamos. O Túlio deu uma camisa para ele e marcamos um almoço para terça-feira. Eu, o Talarico e o Gianni. Aí eu expliquei e tal. Mas, bom, a gente está querendo lançar mais forte no Rio um refrigerante sabor limão, Seven Up, e a gente pode pensar nisso, num patrocínio. Aí eu falei, bom, como é que seria? Cara, me lembro que eu peguei um guardanapo de pano no restaurante e a gente foi anotando cada coisa. O que tinha que ser, tal, valor. Aí saímos do almoço de 1 até as 5. Saímos do almoço, o Talarico levou o guardanapo. Em uma semana a gente assinou um contrato e aí, cara, começou a crescer. Boné, aí pagava coisa, mais adiante pagaram o salário do Túlio, mais adiante tinha prêmio, bônus. E a Pepsi nunca vendeu tanto Seven Up. Chegou a ficar em primeiro lugar sabor limão no Rio de Janeiro. E o pessoal, inclusive, reclamava porque não tinha em vários bares, pontos, o Seven Up. Quer dizer, a capacidade de distribuição da Pepsi era muito menor que a da Coca-Cola. A capacidade de distribuição da Pepsi deixou a desejar. E aí, quando você começa a ir nos lugares, procurar o produto e não tem um produto, aí cai. E eles tiveram isso. Mas com a Pepsi foi isso. Eu vou ser grato a vida toda a eles. E em 95 eu tive a
felicidade de... Eu acho que alguma coisa lá de cima, meu pai tinha morrido recentemente, antes do título, acho que alguma coisa lá de cima me ajudou, ou falou, olha, você ajudou o Botafogo a sobreviver, com volta da sede, com isso, eu vou te dar uma contrapartida, que foi um título que realmente a gente não esperava. O Flamengo tinha um timaço na época, o Palmeiras tinha um timaço na época, outros times fortíssimos, e a gente acabou ganhando. Falta cobrada, Jamir de cabeça, olha o Túlio com a sobra! Gol! É do Botafogo, Túlio! Eu acho o seguinte, a minha opinião, óbvio que vendo na televisão o Túlio estava uns 15 centímetros impedido, óbvio que o gol do empate do Santos o cara levou com a mão, e óbvio que pela regra de hoje o Camanducaia não estava impedido no gol no final. Ele estava na mesma linha exatamente do zagueiro. Então, eu acho isso. Agora, o Atlético Goianiense acha que ganhou do Flamengo. Mas foi 2-1 Flamengo. No futebol, essa foi a maior loucura. Não, o jogo terminou, o ônibus esperando, a gente estava com o avião fretado da TAM, um Fokker, 106 pessoas, e a gente esperando o Sérgio Manuel Gotardo fazendo exame antidoping, e parece que o Sérgio Manuel demorou a beça e tal. Bom, a gente saiu já quase 10 horas, não, o jogo foi 7 horas da noite, acabou às 9, a gente saiu umas 11 horas da noite do Pacaembu. E chegamos meia-noite em Cumbica. E porque o Congonhas não liberava voo essa hora, mas Cumbica liberava. Então, chegamos 11 horas em Cumbica. E na hora que eu chego, eu vejo que tem uma porção de gente que não tinha ido com a gente. Inclusive presidente da CBF, vice-presidente da CBF, presidente do STJD, presidente de federações do Rio. Então, meu Deus do céu. O pessoal foi entrando no avião, voo fretado e tal. Aí, de repente, cara, vem alguém e fala assim, olha, são 154. O avião dá para 106. Eu falei, meu Deus do céu. Não, vamos deixar os seguranças aí, mandar eles irem de ônibus e tal. De jeito nenhum. Os seguranças participaram da campanha toda. Foram em todos os jogos, de jeito nenhum. Que isso? Deixar a segurança. Aí vai entrando lá um pouco. Não, mas espera aí. Aí vem um comandante. O comandante, presidente, que problema, hein? Eu falei, comandante, eu sei que tem algumas pessoas a mais, mas ninguém tem mala, bagagem. O que pesa mais é a taça. 40 minutos de voo, pô. Deixa, vai gente, onde senta 2, você vai 3 e tal, um pouquinho. Eu vou em pé. Não. Presidente, não custa nada. Presidente, o senhor tem 3 camisas do Botafogo? Eu falei, claro que eu tenho. Então manda a pessoa entrar. Entrou. Aí, o Gonzaguinha era o Gonzaga. Arranja 3 camisas aí e tal. Bom, essa foi a primeira loucura. E aí foi uma festa, o avião, eu distribuí as medalhas no avião, entregaram as medalhas todas, a gente levou e distribuímos no avião. Aí, um a um, eu chamando o microfone lá do avião. Cara, falta 5 minutos para descer, o comandante me chama na cabine. Presidente, outro problema. Eu falei, qual, comandante? Bom, disseram que para a gente descer no Galeão. Eu falei, mas como, comandante? Tem gente desde 7 horas da noite no Santos Dumont. Pois é, quebraram uma vidraça. Aquela vidraça que dá para um jardinzinho, não tinha finger naquela época. Os torcedores foram chegando aos pouquinhos, foram tomando de empolgação o aeroporto Santos Dumont.
o saguão do aeroporto virou arquibancada. Quebraram uma vidraça. Eu falei, mas, comandante, calma. O pessoal está lá desde 9 horas que acabou o jogo. Tem gente que assistiu o jogo lá. Mas, presidente, são 10 mil pessoas. Eu falei, pois é, então, como é que essas 10 mil vão fazer? A gente vai descer no Galeão. Mas, presidente, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é maluco e vai para a pista. Você chega, desce e para no final da pista. Aí desliga o motor. Bom, presidente, o senhor tem mais camisa? Porque as aeromoças falaram, elas não são Botafogo, mas que os namorados delas são. Eu falei, quantas camisas mais? Mais umas 4, então. Gonzaguinha, traz mais 4. Descemos Santos Dumont. Cara, ele desligou no final da pista o avião. Foi uma massa de 10 mil pessoas vindo correndo para o avião. Gente fumando em cima da asa, onde é o combustível, batendo na janela, é campeão. Ficamos meia hora lá parados, nem para frente, nem para trás. A pista foi invadida numa cena inédita. Torcedores alucinados correndo na direção do avião que tinha acabado de chegar. O avião foi cercado e até na asa o torcedor comemorou. Uma loucura. Eu me lembro que o Luiz Schweiter, o presidente do STJD, tem claustrofobia, foi ficando nervoso. Eu falei, cara, mas não dá para fazer, o que vai fazer? Não, eu tenho que sair daqui, pelo amor de Deus. Aí abrimos uma frestinha, ele desceu no ombro lá do pessoal e fechamos correndo. Tá, uma loucura total. Aí, depois de meia hora, aparece um carro de bombeiro, mas pequeno. Vai lá, chega o Túlio na janela, balançando bandeira. Aí entregaram para ele um peixe morto, uma varinha. Aí eu cheguei, o carro de bombeiro chegou perto assim da porta, botei o Túlio, Jamir. Eu fui e tinha um repórter, acho que da Rádio Globo, Gustavo, esse é o nome, mas da Rádio Globo, que entrou também, o cara até caiu, mas o pessoal botou ele de novo para cima do caminhão. E aí o caminhão saiu, os 10 mil foram atrás. E o pessoal pôde descer. E aí desceram. Isso 2 horas da manhã, passando pelo aterro, tinha gente ajoelhada, coisa e tal. Para completar a festa, os jogadores do Botafogo vieram para um restaurante na zona sul do Rio continuar as comemorações pelo título histórico. Hora de brindar, relembrar com um pouco mais de calma os principais lances da partida. Passamos em frente à sede, voltamos, fomos para o Rios. O lugar da assinatura do contrato do 7-Up. E ficamos no Rio até 7 horas da manhã, assim, era uma loucura. Em 95, eu ia na arquibancada. Na época não tinha celular, então o que pediam era fotos para tirar comigo e assinatura. Assinatura em camisa, tinha gente que pedia para assinar no braço, na mão, tudo isso bem. E eu sentava, na hora do jogo o pessoal me respeitava, ninguém falava comigo na hora do jogo, só nos gols, comemoração e tal. Mas o meu copo de cerveja não baixava nunca. O pessoal saía para comprar cerveja, voltava, vinha até por trás de mim, despejava. Então, era brabo. Você assistia o jogo todo tomando cerveja, o tempo todo sem parar. Imagina o efeito disso no vestiário depois, quando você... Pois é. Então, tiveram alguns jogos que eles sofreram a minha ida ao vestiário. Mas teve um jogo também, compensação, em Minas, contra o Cruzeiro, que nós estávamos ganhando, eles fizeram 1-0, nós viramos para 3-1, depois os caras passaram e ganharam da gente 5-3, Paulinho McLaren fez 4 gols, mas foi um jogão, o Botafogo jogou muito. E aí eu cheguei no vestiário depois do jogo, na maca, vinha me lembro, o Zé Henrique, que era o coordenador, o gerente, com uma mala, um malote verde da renda do jogo, a nossa cota. E os salários sempre regulavam perfeito, 4, 5, 6 meses atrasado. Nunca baixava disso, 4, 5, 6 meses atrasado. Aí nesse jogo eu peguei o malote, abri, joguei na maca, falei, ó, divide entre vocês, é bicho.
Vocês hoje jogaram como campeões, nós perdemos, etc. Um jogo contra o Cruzeiro, no final do primeiro turno, foram 2 turnos naquela época. Os jogadores ficaram doidos. O Wagner, eu me lembro, depois me falaram, ele chegava pro outro, ele é doido, é maluco e tal. Mas são coisas assim que eu acho que os jogadores cada vez mais estavam comprometidos e sabendo da importância de ganhar isso para eles e para o clube. Foi um ano mágico. Eu prometi aos jogadores na decisão de 95 que eles ganhando eu liberaria todo mundo, liberaria para fazerem a independência financeira de cada um. E aí a gente ficou, em 96, ganhamos esse título, mas ficamos mais fracos para disputar a Libertadores, e perdemos a Libertadores. E aí eu comecei a ver de fato o que é o futebol, entendeu? Porque a torcida, parte dela, já me olhava com outros olhos. Pô, presidente, você vendeu todo mundo? Eu não vendi ninguém, eu não comprei. Porque eu não tinha dinheiro para comprar, além da promessa que eu tinha feito aos jogadores. Depois eu consegui não ser mais presidente, e eu avisei isso a todo o conselho, a todos os sócios, olha, não vou ser mais presidente. Eu acho que quem aceita ser presidente é maluco, porque administrar uma coisa falida, a maior quantidade que eu investi uma vez, mas essa aí retornou, porque eu não podia, era uma coisa de vida ou morte para o Botafogo, senão ele ia para Página Negra, foram 15 milhões de reais, mas isso retornou, porque a gente não ia sobreviver. Ali a gente já estava terminal mesmo, terminal como clube. Quer dizer, depois disso veio o caso Eduardo, tudo bem, ele foi muito bem, arrumou, tirou o time da 2ª divisão, e aí depois teve o Nelson, que foi o que mais sofreu, mas o Nelson, paralelamente, a gente já estava pensando no negócio da SAF, de virar clube-empresa, teve um aceno dos Moreira Salles querendo ajudar, então fizemos um plano, a gente estava na frente, adiantado. Depois os Moreira Salles, no final, resolveram não ir, mas a gente já tinha um plano, estava tudo muito equacionado, entendeu? Por isso que hoje o João Textor é meu ídolo, meu herói. Um cara que veio de fora e acreditou no projeto, no nome, na marca, na torcida. O cara assumiu 1 bilhão e pouco de dívidas, e botar mais 400, já botou 500. Quer dizer, há 2 anos aqui, o cara ele tem outros times, tem tudo, mas ele tem um carinho especial pelo Botafogo. E o John Textor vai desfilar com a bandeira do Botafogo agora. Que momento, hein? O patrão enlouqueceu, hein? O patrão enlouqueceu, John Textor. Se você não vira clube empresa, se você não vira SAF, agora não. Agora a gente fala de igual para igual, não em títulos. Falta ainda alguma coisa em organização, base, mas você já começa a falar de igual para igual com Corinthians, com São Paulo, com Flamengo, com Palmeiras. Você disputa jogador, você traz o jogador da contratação mais cara, você vende jogador para a Europa, enfim, você está começando a falar de igual para igual. Na verdade é o seguinte, a gente chegou à conclusão que cada vez mais é difícil fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? Porque primeiro a gente tem que separar quem gosta de futebol de quem não gosta de futebol. Porque tem muita gente que você pergunta assim, escola de samba, qual é a sua preferência? Mangueira, Portela. Mas você gosta de samba? Gosta de desfile de escola de samba? Não, nunca fui. Mas o cara tem uma preferência. Então, você tem moda. O Flamengo é o clube mais benquisto no Brasil, disparado. O Corinthians cresceu, mas a força dele é em São Paulo. Então, para você fazer uma pesquisa de torcida bem feita, você tem que primeiro perguntar, você gosta de futebol ou não gosta? Depois, se acompanha futebol ou não acompanha.
Depois, você vai aos jogos ou não vai? Você lê os noticiários, ouve as resenhas, etc. Para você ir aí dando corte e saber o tamanho de cada torcida em cada corte desse. Entendeu? Outra coisa, o segundo time. Aqui no Rio, em São Paulo, não tem segundo time. É um só. Mas no resto do Brasil tem segundo time. Você tem um cara que é Sport e Vasco, você tem um cara que é Vitória e Flamengo, você tem um cara que é Ceará e Botafogo, você tem um cara que é Corinthians e, sei lá, Goiás. Tem esse negócio de segundo time. Até alguns anos atrás, os times do Rio, principalmente os do Rio e os de São Paulo, tinham uma força pelo Brasil inteiro. Hoje em dia não. Com a televisão, com a internet, com uma série de coisas, esse poder foi diminuindo. Então, agora, claro que você tem divisões, eu não sei nunca te precisar. Quando você pega assim, vários times com 2%, cara, isso pode estar variando entre 3 milhões e 1.800.000 torcedores. Você não tem como precisar isso. Tem Bahia, 2%, Fluminense, 2%, Botafogo, 2%, sei lá, Cruzeiro, 2% a nível de Brasil. Quem está na frente, eu não sei. É tudo 2%. Os 5 se mantêm. O Flamengo, o Corinthians, São Paulo, porque o São Paulo teve uma época muito forte com o Tele Santana, etc. O Palmeiras também, pelo presente e pela época da Parmalat, o Palmeiras está há algum tempo aparecendo bem. E o Vasco, apesar do Vasco ter passado por várias segundas divisões, etc., o Vasco tem uma torcida muito forte. Esses aí estão... Eu posso garantir que a colocação é aquela. Agora, por exemplo, o Fluminense sempre teve uma torcida maior que a do Botafogo no Rio e o Botafogo maior que a do Fluminense no Brasil. E aí iguala. Agora, a gente está numa época que o Fluminense está muito bem. Se o Botafogo tivesse ganho o ano passado, poderia ter melhorado isso. Mas hoje em dia o Fluminense está em crescimento. Graças a Deus o Botafogo saiu da UTI. Mas eles são torcidas mais antigas e eu acho que começaram com uma classe média alta. Hoje em dia espalha. Eu acho que a gente não perdeu por causa de árbitros no ano passado. A gente perdeu por arrogância nossa, por achar que já estava ganho e por ter trocado 7 técnicos em 8 meses. Por isso que nós perdemos. Os concorrentes, os adversários, os técnicos, o Abel do Palmeiras, os jornalistas, os comentaristas, todos achavam que o Botafogo estava já com o título na mão. Isso contaminou os jogadores, contaminou a torcida, contaminou a mim, contaminou meus filhos. A gente já estava marcando data para ver que jogo seria. Porque eu tenho 2 filhos que moram fora do Brasil, então... Pai, preciso reservar passagem. Qual é o jogo que você acha? Eu falei, calma, meu Deus do céu, espera um pouco. Mas não sei te dizer que o jogo vai ser. E acabou não sendo jogo nenhum. Porque deu tudo errado. Não existe nenhum campeonato do mundo alguém que ganha um campeonato um campeonato de pontos corridos, trocando 7 técnicos em 8 meses. Não tem. É mais um aprendizado. Não, é coisa do diabo, do destino, sei lá o quê. Não tem nada de diabo e destino. Então, é uma metodologia isso. E a gente vai chegar lá, É que a torcida do Botafogo, com toda razão, está muito ansiosa para ganhar um título de expressão. O Textor tem culpa? Não, o Textor é acionista, está virando um aficionado, igual a gente, mas fica lá, fica aqui, volta tal. Eu dei graças a Deus de não estar lá dentro em nenhum momento nesse ano de 2023.
Porque quando acabou o jogo contra o Palmeiras e nós perdemos o campeonato ali, aos 37 minutos do segundo tempo, com o pênalti perdido pelo Tiquinho, eu parei, demorei 30 minutos para ir embora. Passou coisa na minha cabeça, eu senti um negócio ruim, estava começando ali a perda do título. Como essa gente, com tanto trauma, com tanta derrota nas costas, tanto sofrimento, vai reagir depois de o título mais ganho da história dos pontos corridos? Parece que está escorregando pelas mãos. A vantagem ainda é boa, ela ainda é confortável, mas a gente está falando de um time que não vence desde 95, que tem uma torcida muito traumatizada contra outra torcida que está muito habituada a vencer. A gente perde depois para o Vasco 1-0 na segunda e na quinta tem um jogo contra o Grêmio, em São Januário. E eu pensei comigo mesmo, bom, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Tem tabela, Luiz Soares, cara a cara, bateu pro gol! Gol! 3 gols de Luiz Soares! Nesse jogo eu entraria no vestiário. Nesse jogo ia sobrar pouca coisa do vestiário. Se eu tivesse envolvido com futebol, você não pode perder 2 vezes seguidas num campeonato brasileiro, ganhando 3-0, virar 4-3 em uma semana. Não pode. Não, mas acontece. Não pode. Não pode. As minhas maiores decepções foram esse ano e 99, contra o Juventude. Você não conseguir ganhar do Juventude com 110 mil pessoas no Maracanã, precisando fazer 1-0. Foi uma das maiores decepções que eu tive. The whole world saw it. That is not a red card. He got the ball first. If it's even a foul, I'm not sure. It is not a red card. He changed the game. This is corruption. This is a theft. Please find me, Edinaldo, but you need to resign tomorrow morning. That's what needs to happen. This championship has become a joke. Acho que ele não está mostrando tudo. E eu tenho conversado com pessoas sérias, pessoas que estão acompanhando de perto, advogados, etc. Isso tudo junto com o CPI que está saindo, junto com a chegada dessas casas de apostas, a legalização do jogo no Brasil, junto à insatisfação de todos os clubes com arbitragens e algumas coisas da CBF, junto com o nascimento da Liga e a saída é a separação da CBF com os clubes, com uma liga. A CBF tem que entender o seguinte, o papel dela é formar jogadores, as seleções de divisões de base, as seleções para a Olimpíada e a seleção profissional. E agora, praticamente tudo em dobro com o futebol feminino. Não pode, há 22 anos, não ganhar nada e ser humilhado com um 7-1 para a Alemanha no Brasil. Agora, coincidentemente, nesses 22 anos, você tem presidentes presos, presidentes da CBF afastados, presidentes da CBF banidos, presidentes que saem e voltam. Isso não é um bom exemplo. Isso é um absurdo. A palavra certa é um nojo. E o futebol brasileiro, se não tiver essa separação, entendeu? Vai buraco abaixo. Ele está dando provas para... As pessoas vão julgar. Está dando provas para a polícia, vai dar provas para o Senado, está dando provas para o STJD, vai dar provas para a FIFA, está dando provas e vai falar. Tem algumas provas que são provas mesmo, cabais. Eu acho que a maior prova é você começar um campeonato brasileiro afastando os juízes. Ah, mas isso acontece. 3 juízes afastados, dúvidas em outros 3, 4 jogos. Na primeira rodada, assim, lá, não é, veja bem, esse negócio não é o juiz receber um dinheiro para roubar. Não existe isso. Isso aí, pelo que eu vi,
no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o tempo que eu vivi no futebol não tem isso. O que existe é o seguinte: quem são os amigos da CBF e quem não são os amigos da CBF. Quais os clubes que são amiguinhos, quais são os clubes que não são amiguinhos. Qual é o clube que não pode chegar, qual clube? E aí, comenta-se, fala-se, já ouvi isso, seguinte, olha, na dúvida, é para esse. Hoje, você com VAR, teoricamente, você teria que ter dado mais dificuldades para que isso aconteça. Mas as pessoas são cara de pau. Se ele tivesse fazendo esse barulho para sair, ele era bobo, até meio idiota, porque ele está desvalorizando o produto dele, comprou por 1,5 bi, vai vender por menos. Então não tem nada de... Também fazendo por paixão, etc., também ele não é bobo, porque se não tivesse nada, ele iria preso. Pode ser até que o sistema todo não queira que isso aconteça. Mas também tem boa parte do sistema que não aguenta mais a CBF. Você já teve máfia do apito, foi capa de revista. Você está tendo apostas agora, alguns jogadores foram afastados. Eu espero, para quem gosta de futebol, que a gente tenha uma mudança radical com isso, entendeu? E seja com o teste ou seja com outro qualquer. Não acho que esse movimento que ele está fazendo ou que está acontecendo é por causa do ano passado, não. Esse movimento é por causa da vida toda. Bagunça. A CBF é uma bagunça. Uma bagunça total.